Bom, gente, vamos começar a nossa live falando um pouco sobre o medo da morte, que é um medo filosófico antigo que vem de todas e todas as nossas gerações até o início da humanidade, que é a única certeza que nós temos e ainda assim é um medo latente que mexe profundamente com a nossa psique, com a nossa percepção da vida e que mexe também com a nossa saúde mental. Começar a falar sobre o medo da morte e eu andei assistindo alguns filósofos aí falando sobre a morte, sobre o medo da morte, sobre a beleza que existe em pensar acerca da morte. Aí você me pergunta assim, como assim a beleza? De acordo com Leandro Carnal, né, que ele cita alguns autores também, ele diz que a vida ganha a sua beleza quando a gente pensa que ela é finita. Então a gente pensa sobre a morte no que é finito, no que é infinito. Vamos seguir adiante sobre o assunto. Bom, a Monja Coen fala sobre a sensação ruim que dá sobre a nossa separação, né? A separação daquilo que a mente identifica como seu. A separação do nosso ente querido, a separação de nós, se for o caso, quando a gente pensa na própria morte, a separação da gente com relação àquilo que é nosso, nossa família. Ai, vai me separar do meu trabalho, da minha história, dos meus sonhos. Então, essa separação causa esse estranhamento. E ela fala também que a morte causa dor e causa sofrimento e está tudo bem e faz parte do processo. Mas ela diz sobre um nirvana, que é o estado de paz interior que se adquire quando a gente desenvolve sabedoria. Então, diante de diversas pessoas falando diversas coisas diferentes, né, sobre a morte, sobre o medo da morte, eu quis entender o que eles estão pensando para eu criar um pensamento meu, uma síntese minha, uma filosofia minha. E antes da gente entrar no que é a minha opinião baseada naquilo que eu estudo, meus animais estão animadíssimos hoje e tá tudo bem, deixa eles felizes. Eu queria trazer para vocês algumas reflexões sobre o que é finito e o que é infinito, né? O que é o medo de morrer? Você tem medo de morrer? Essa é uma pergunta interessante. Ou você tem medo de sofrer e não de morrer? Você tem mais medo de morrer ou de perder alguém? Vamos lá então, responde para mim aí quem está online. Você tem mais medo de morrer ou de perder alguém? Se você não quiser escrever, tá tudo bem, mas se você quiser, compartilha aí comigo só para eu acompanhar o que vocês estão pensando sobre o assunto. O significado da morte, ele varia muito dentro das culturas, né? Então, se for uma cultura cristã, religiosa, de todo tipo de natureza, acredita-se muito na vida após a morte, acredita-se muito na vida eterna, mas nem por isso uma pessoa com muita fé e acreditando na vida eterna ainda assim pensa no assunto morte como algo simples, fácil. Por que isso? Porque é muito importante para o ser humano a sobrevivência. Então, existe um programa básico dentro de nós que diz que morrer só em último dos últimos casos. Temos que sobreviver. Então, o nosso corpo luta para sobreviver, a nossa mente luta para sobreviver, tudo em nós luta para sobreviver. Tanto quanto alimentação, quanto procriar e garantir o convívio da espécie aí, e o prolongamento da história da humanidade. E todos os animais também lutam para sobreviver, ninguém desiste. Talvez seja essa a graça de não saber o que tem depois da morte, né? Porque se eu não sei o que tem, eu prefiro ficar com o que é garantido, que é o momento presente, que é o que eu estou fazendo aqui. A gente se apega às pessoas, às coisas, às situações, então a gente não quer perder. E a gente acredita que a morte é perder, né? Então, o que é a morte então e por que a gente tem tanto medo? Bom, tem algumas emoções que são cruciais e muito vinculadas quando se refere à morte. Por exemplo, a angústia. A angústia é uma forma de medo. Só que ela é como se fosse um medo que não tem o que se fazer. Não existe, não tem para lado nenhum para correr, não tem para onde correr. Então a angústia é aquele medo e aquela passividade por não ter o que fazer. Tem as mortes filosóficas, né? A morrer é quando se desiste de viver, e, enfim. Por exemplo, uma pessoa que vive sem propósitos é como se ela já estivesse em processo de morte há muito tempo.
Mas nós estamos falando de morte física mesmo, de passagem. Nós estamos falando de sair daqui e ir para um plano que eu não sei qual é. E será que vamos? Você acredita que existe vida após a morte? O que você pensa sobre esse assunto? Comenta aqui embaixo para mim. Diga para mim, qual é o significado da morte para você? Você tem um trauma quando perdeu alguém? Você tem medo quando pensa sobre isso? Eu, quando era criança, quando eu pensava na morte, eu tinha medo, porque eu achava que eu ia ver o que acontece com o momento da decomposição. A minha mente já tinha nas minhas caraminholas várias imaginações que posteriormente, com a glória de Deus, eu fui excluindo da minha cabeça, porque não se deve preocupar com isso. Não, a gente entra numa paranoia fora do comum, né? E eu queria falar um pouquinho sobre a imortalidade, né? O que é finito, o que é infinito. O corpo é finito, já o espírito, nem tanto. Já a consciência ela é infinita. A consciência não acaba. O intelecto humano, ele pretende a imortalidade em diversos aspectos. Tanto que na mitologia, nós temos momentos de ressurreição não só na história de Cristo, né? Nós temos aí momentos de ressurreição em outros arquétipos, em outros personagens míticos. E o meu suporte aqui vai até falar comigo quais são. Assim que ele puder, ele vai me contar quem são os personagens dos mitos. Osíris. Fala um pouquinho sobre Osíris. Osíris, pai de Horus? Horus também. Horus também. Horus também tem uma história de ressurreição, certo? Horus. Ah. Era o deus do céu no antigo Egito. Uhum. Ele também tinha 12 discípulos, como Jesus. Buda também ressurgiu? Sim. Ressuscitou, na verdade? Sim. E Mitra também. Mitra também. E Krishna. 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 Hare Krishna. Então, nós temos aí nos mitos, na mitologia, várias e várias e várias histórias de ressurreição. Qual é a parada da ressurreição? É a continuidade da vida, né? É a vida eterna. E muitos aí nas histórias, quando retornam, quando passa pelo processo da ressurreição, retorna com uma vida eterna, imortalidade. Quantos filmes você já assistiu que tratava de imortalidade? Eu acabei de assistir agora uma série, como é que chama a série? Não. Carbono Alterado, que é em inglês, que eu não sei muito bem pronunciar, é Altered Carbon, deve ser alguma coisa parecida com isso, lá na Netflix. Haja vista que essa quarentena está nos proporcionando aí a Netflix, o YouTube, vários cursos online, então a gente está gastando tempo, mas nessa série trata-se de pegar a consciência humana, lá eles transformam ela num arquivo dentro de um HD, FHD, e essa consciência humana ela pode ser transferida de corpo em corpo. Eles mudam de corpo, tira a consciência daquele corpo e coloca em outro corpo e continua sendo aquela pessoa em corpos diferentes, né? É uma forma de tratar a reencarnação. E vários filmes, várias séries, várias histórias, a humanidade pretendendo sempre a imortalidade. Por quê? Porque a morte é algo que a gente não controla. Primeiro a gente não controla o momento da morte, depois a gente não controla o que tem depois dela. E aquilo que é desconhecido traz pra gente um medo, traz pra gente um desconforto muito grande. Então, o desconhecido é triste e incomoda. A Marcela escreveu pra mim aqui, ó. A morte é um dia que vale a pena viver. Quando passei por um momento de perda, uma psiquiatra me indicou um documentário com esse nome. E também tem um livro. Me ajudou muito. Bom, o documentário e o livro é de Ana Cláudia Quintana, que é uma médica que trabalha no tratamento paliativo de pacientes com câncer. Quando se pensa acerca da morte, você começa a dar um pouco mais de valor à vida e não se permite desperdiçar tempo. A gente acredita que o tempo para a gente é infinito. Então, se eu sou jovem, se eu tenho 20 anos, se eu tenho 25 anos, se eu tenho 30 anos, eu tenho muito o que viver, então posso desperdiçar com relacionamentos ruins,
Posso desperdiçar dormindo o dia inteiro? Posso desperdiçar fazendo isso ou fazendo aquilo? Por quê? Você não sabe sua hora. Eu não sei a minha hora. Ninguém sabe a própria hora. Então ela diz que a gente não precisa receber um diagnóstico de uma doença grave para a gente começar a negociar. E qual é o negócio, né? A partir de agora eu não vou mais fumar. A partir de agora eu vou cuidar mais de mim. A partir de agora eu vou amar minha família. A partir de agora eu vou começar a dizer para as pessoas que eu as amo. A partir de agora eu vou aproveitar melhor o meu tempo. Precisa receber um diagnóstico de uma doença gravíssima para você começar a cuidar de você mesmo e das pessoas que você ama? Logicamente que não. Então, quando se trata da morte ser a porta de entrada para a vida, é que quando a gente leva em consideração de que somos finitos, a gente toma consciência da nossa finitude, a gente começa a aproveitar melhor o nosso tempo enquanto vivos, né? O nosso momento presente. Esse livro, O Poder do Silêncio, do Eckhart Tolle, que também tem alguns outros títulos muito importantes, que é O Poder do Agora, que é um livrinho obrigatório para quem está no caminho da espiritualidade. E o Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência também. Sabe o que é interessante? Eu escutei falar, dentro das minhas pesquisas, que quando a morte chegar, você não vai estar mais presente. Então não faz sentido ter medo dela. Porque se a morte está, você não está. Se você está, a morte não está. A gente tem medo daqueles momentos em que a gente está adoecendo, enfraquecendo e que a vida está saindo, escapando pelos nossos poros. A gente tem muito medo disso. Mas vamos orar e saber o que o espiritualista tem a dizer. Vamos ver. Aqui nesse livro, o Eckhart Tolle fala o seguinte, que a gente tem medo de perder as coisas, as pessoas, porque a gente acredita que quando a gente perde ou se afasta, a gente perde um pouco do que a gente é. Na verdade, a gente perde aquilo que a gente percebe sobre a pessoa ou aquilo que a gente percebe sobre a gente mesmo. Mas a gente não perde nada de si mesmo. Não tem como perder a vida. A maioria das pessoas sente que sua identidade, sua noção do eu é algo extremamente precioso e que elas não querem perder. Por isso tem tanto medo da morte. Olha que interessante que ele traz aqui, ó. Aprendendo a morrer, assim, a cada dia, você se abre à vida. A maioria das pessoas sente que sua identidade, sua noção do eu, é algo extremamente precioso, que elas não querem perder. Por isso tem tanto medo da morte. A gente cria uma noção do eu muito grande. Eu sou importante, eu sou essa história, eu sou aquela pessoa, eu. Então a gente cria uma noção do nosso eu. E quando a gente pensa com relação à nossa morte, a gente pensa em perder essa noção, em perder um pouquinho de nós, a nossa noção de identidade. E quando a gente tem medo de perder alguém, a gente tem medo de perder aquilo que a gente criou acerca daquela pessoa. A gente se identificou ao longo da nossa evolução com a nossa mente. A nossa mente se desenvolve, né? Ela se desenvolve da seguinte maneira. A identificação com o corpo, ela trata desde da sua percepção, estou gordo, estou magro, estou fraco, estou forte, até estou vivo, estou morto. Então a gente cria uma identificação com o corpo em que a gente acredita fielmente que a gente é o nosso corpo, nós somos o nosso corpo. A gente tem essa crença. Então, quando a gente pensa em morte e ausência do corpo, a gente pensa em estar perdendo a si mesmo. E quando a gente pensa na morte do outro e a ausência daquele corpo, é como se a gente estivesse perdendo aquela pessoa. Mas no final de tudo, nem a gente, nem o outro realmente morre. Tudo se transforma. Eu acredito profundamente que a nossa consciência, a nossa energia tem uma continuidade. Eu sou da vertente do Zen, sabe? Então, o Zen budismo não é uma religião para mim. Então, o Zen budismo ele fala sobre a continuidade, que quando a gente passa dessa para melhor, em outro ponto a gente segue em uma continuidade, tanto que existe aí a evolução espiritual. A gente passa por esse momento terreno, a gente evolui, depois daqui existe uma continuidade da consciência. Essa continuidade é o quê? É em algum lugar? Eu vou continuar sendo Paula? Como é que vai ser? Cara, não sei, nunca morri, não tô ligada. Se já morri um dia, não me lembro, tá? Então, é uma coisa assim, uma questão bem dificinha da gente, né, chegar no consenso aí. Gente, olha que loucura.
Se dois soldados estão à guerra, eu sou um soldado, fulano é outro, eu acredito que fulano vai morrer, eu não. Se temos aí uma estrutura de pandemia mundial, todas as pessoas precisam estar em alerta, eu acredito que algumas pessoas vão ficar doentes, eu não. Nesse momento que a gente está vivendo, qual é a maior preocupação da humanidade? O que a humanidade está experimentando com um número muito grande e mostrado nas mídias, né? A morte. Eu quero trazer para vocês uma experiência pessoal. Vou compartilhar com vocês o que foi a minha experiência de perder uma pessoa. A maioria que escreveu para mim aqui tem medo de perder uma pessoa. Como que foi a minha primeira experiência de perder alguém? Eu tive pouquíssimo contato com meu avô, então quando ele faleceu eu senti pouco ou nada, porque é aquela coisa de humanidade, de empatia, né? Nossa, minha mãe perdeu o pai dela, tadinha. Nossa, meu avô faleceu, senti isso. Mas quando eu perdi uma pessoa que eu tinha contato diário, que era uma pessoa assim, muito especial para mim, que era uma pessoa muito amada, aí eu pude experimentar no outro o que é a face da morte, sabe? Quem me conhece bem sabe que eu estou falando do meu sogro. Meu sogro foi muito mais que um sogro para mim. Me lembro a primeira vez que tive contato com ele e nós nos conhecemos numa situação muito engraçada. Eu fui na casa dele, estávamos ficando, eu e o filho dele, o William, que está aqui perto de mim. E não era namoro nem nada, tinha um medo de relacionamento. Mas no dia que eu entrei na casa dele, pela primeira vez, ele me acolheu e me chamou de filha. Foi uma coisa, um encontro de almas. Eu me apaixonei por aquele homem naquele dia, naquele momento. E ele foi meu parceiro, um virginiano maravilhoso. Fazia um cafezinho. E quem me conhece sabe que eu passei um período aí que eu tinha uma depressão que eu não contava pra ninguém. Só eu que vivia. Porque eu estava desempregada. Então, quando eu ficava, já tinha entregado 1000 currículos, não achava nada, mas eu passava muito tempo na casa dele. Quando dava por volta de 4 horas da tarde, ele fazia um cafezinho delicioso, que só ele sabia fazer. E eu te digo que eu nunca mais vou tomar um café que presta nessa vida. Cara, ele me trazia o cafezinho na xícara que eu gostava, porque ele sabia que a chata aqui gostava de uma xícara, tinha a xícara preferida. Então ele trazia na canequinha que eu gostava, na xícara que eu gostava, bonitinho. Me servia com carinho, porque pra ele, servir ao outro era bênção, era bom, ele se sentia feliz. Todo o almoço de domingo era aquela comida dele maravilhosa. Então ele foi cativando a gente, sabe? Ele foi ganhando meu coração passo a passo. E eu, advinda de uma família disfuncional, né, todo mundo muito afastado, uma vida muito difícil, fui acolhida numa família linda. E nos meus aniversários, ele segurava o meu rostinho assim, ó, e falava, olha nos meus olhos, eu te amo, filha. Ele me chamou de filha todos os dias. Entendeu que eu ganhei um pai naquela hora? Ele era maravilhoso, ele era pai de todo mundo, ele cuidava de todo mundo. Aí, cara, em 2017, ele teve alguns sintomas estranhos. Em 2018, foi 2018, amor? 2018, nós tivemos uma notícia muito séria. Ele foi diagnosticado com câncer. E aí, nos deparamos com o medo da morte, com a angústia, né? Com aquela bola que acontece assim na região da garganta, que a gente não tem o que falar. E eu tô contando pra vocês isso aqui porque é muito sincero o que eu tô dizendo, o que eu senti, né? E, cara, foi muito terrível aceitar aquele momento. Eu tinha medo do sofrimento dele. Eu tinha medo de perdê-lo. O apego que eu nem sabia que existia em mim começou a acontecer. A família passou pelo processo, foi um processo de amadurecimento. Igual está sendo essa pandemia agora. A natureza não quer saber se você está pronto ou se você não está. A natureza traz a demanda e você aprende e você segura, né? Então, aconteceu que fomos tratando, e ele muito cansado. Um belo dia, eu segurei no rostinho dele, lá no alto dos seus 6 meses de tratamento. Olhei nos olhos dele, eu chamava ele de vovô. Segurei no rostinho dele, falei que amava ele e falei pra ele, não desiste, luta, mas não luta contra o câncer, luta pra viver, pra você ter dias de qualidade, pra você ficar bem. Promete? E ele deu um sorriso e prometeu. E falou assim ainda pra mim que ia fazer isso por mim e pela família dele. Ele era muito amoroso. Gente, como não ser apaixonado por aquele homem, né?
E o tempo passou, eu tinha dado um tempo nas minhas palestras e recebi uma proposta de emprego muito boa na época. E o sonho dele é que eu arrumasse um emprego com carteira assinada, porque ele tinha visto o meu sofrimento lá no período do desemprego, né? Aí, cara, eu tinha que viajar para São José do Rio Preto na terça-feira à noite, de terça para quarta. Na segunda-feira ele começou a passar mal. Na terça-feira de manhã ele foi internado. E eu tinha que viajar terça-feira à noite. Só que ele foi internado numa situação em que ele estava, assim, agitado, assustado, entendeu? Como estava afetando a cabeça dele, então ele estava confuso. Aí eu lembro-me muito bem que fui ao hospital, que dei um beijo nele, que fiz com ele uma visualização, uma micro-hipnose para ele relaxar. E ele segurava na minha mão e respirava devagarzinho, do jeito que eu pedia. Então foi muito intenso o que eu senti e eu tive que dizer para ele no ouvidinho dele: vovô, eu arrumei aquele emprego que você tanto sonhou. E cara, eu tive que dar um beijo nele e ir embora e viajar. Viajei 15 horas para longe daqui. Isso foi terça-feira. Aí eu passei a quarta-feira com o coração partido, trabalhando, estudando lá. Quinta-feira, sexta-feira. Poxa vida, sábado eu estava no supermercado almoçando, estava indo para o aeroporto e recebi uma notícia que a luta tinha acabado, que ele tinha falecido. Aquilo foi como se tivesse me arrancado de mim e me arremessado assim a uma distância muito grande. Foi como se eu tivesse recebido uma pancada muito grande. Eu não soube no instante onde eu estava, eu entrei em estado de choque. Eu só sabia chorar. Eu devo ter chorado aí umas 4 horas. Cheguei no aeroporto, sentei, eu fiquei igual um zumbi. E de repente comecei a ficar anestesiada. Qual era meu maior desespero? Naquele momento, pós estado de choque, né? Depois daquele estado de choque, eu comecei a pensar que eu não ia chegar a tempo para o velório. Porque eram muitas horas, meu avião ia sair, ia ter conexão, enfim, eu ia chegar aqui e já tinha feito sepultamento. Tipo, eu não ia ter como me despedir. Olha que viagem a minha cabeça. Olha que viagem, eu achei que eu não ia ter como me despedir. Aí aconteceu 1000 coisas, eu encontrei uma moça dentro do avião, com um all-star rosa maravilhoso, que me ajudou, que conseguiu pediu o motorista dela para me levar até a rodoviária, onde eu ia encontrar um primo que estava vindo de Belo Horizonte para cá. O primo me trouxe, o primo Johnny, um beijo para ele, me trouxe para cá e eu cheguei por volta de 3 e pouca da madrugada e fomos direto para a capela. Eu tive ali na capela um outro baque, uma outra porrada, uma outra pancada muito grande, que na hora que eu cheguei e me deparei, eu simplesmente consegui perceber que ele não estava mais ali. Que, sabe a identificação com o corpo que eu falei mais cedo? Que a gente acaba acreditando que a pessoa é o corpo dela. Não é. A pessoa é muito maior que aquilo. Então, naquele período ali do velório, do pós-sepultamento, o primeiro mês de dor arrebentando o meu peito, sabe? Eu sonhava todos os dias que ele estava voltando. A ressurreição virou uma coisa normal para mim, porque eu sonhava todo dia que ele estava de volta. Quando a aceitação começou a chegar, porque todo mundo precisa de um período de luto. Quando o luto dura demais, dura tempo demais, é preciso cuidar, porque costuma virar doença. Mas o luto, ele é natural, o ser humano precisa disso. Esse sofrimento, essa dor do período da morte, do pós-morte, é necessário para nos amadurecer. Mas quando isso foi passando, o tempo foi passando, eu estou falando com vocês, eu estou arrepiando, dá para ver? Olha, eu comecei a perceber que a consciência dele está super viva e está em todos os lugares. O meu vovô, ele não é mais uma pessoa, ele é todas as coisas agora, sabe? Então ele está no café que eu tomo, ele está no meu sonho, ele está na minha memória, ele está no meu marido, ele está na família dele, ele está em todos os lugares. A vida eterna se manifestou para mim, com a memória dessa pessoa. Eu ainda sinto saudade? Nossa, de arrebentar. Como diria por aí, é de cair o cu da bunda, a saudade que sinto. Puxa vida, mas ele está em todos os lugares, é como se agora ele fosse milhares de pessoas, milhares de coisas, milhares de situações. Ele é um sorriso, ele é a pessoa que me lembra todos os anos, nos meus aniversários, que eu sou amada.
sabe? Ele me lembra, me ensina a todo momento, todos os dias, que sentar de tarde, tomar um cafezinho é vida, é acolhimento, é amor. Então, o que eu aprendi quando eu experimentei a morte no outro? E esse era um outro muito importante para mim. Cara, eu senti que a finitude do corpo não é a finitude da alma, não é a finitude da consciência. Essa é a minha experiência. Eu tenho absoluta certeza que se você experimentou desculpa, gente, se você experimentou perder alguém e você entregou o seu apego, sabe? Se você deixou o seu apego para lá e começou a sentir essa pessoa muito além, mas muito além do que aquele corpo que ela representou, você vai poder observar que essa pessoa está em todos os lugares. Desculpa, gente. É muita saudade acumulada. O suporte técnico está me salvando aqui, ó. É muita saudade acumulada, Jesus. Ó céus. E sabe de uma coisa? Não é mais uma dor de apego, sabe? Não é mais uma dor adoecida, sabe? Não é aquela coisa de... Por quê? Aquela revolta, não é mais isso. Hoje é saudade, sabe? É saudade de sentir o cheirinho do corpo, é saudade de sentir, de escutar o tom de voz, é saudade de trocar uma ideia, é saudade de tudo. É saudade de tudo. Mas, posso te falar uma coisa? A gente é, de fato, aquilo que a gente deixa, sabe? O nosso legado. Como que pode um ser ter me dito várias vezes que tinha uma vida realizada? Nossa, eu sou um homem realizado, eu tenho uma família maravilhosa. E sabe que louco que é? Aqui no Instagram tem um vídeo meu e da Sofia, que é a netinha dele. E ela fala assim, madrinha, eu sou a madrinha dela. Ela fala assim, madrinha, eu te amo igual vovô. Que ela era louca, desesperada de amor por ele, sabe? E eu fico assim, cheia de vida, porque talvez eu esteja sendo alguém bom. Talvez eu esteja compartilhando alguma coisa boa com ela. E talvez eu esteja compartilhando alguma coisa boa com vocês. Porque só tem uma certeza que a gente tem nessa vida, que é a certeza da morte. Nós não temos certeza, não sabemos qual é o momento. Mas quer saber de uma coisa? Independente de qual seja esse momento, que tal fazer cada segundo da sua vida valer a pena? Que tal falar hoje para a pessoa que você ama ela? Que tal você se olhar no espelho e falar assim, olha, eu não sou só este corpinho lindo, mas eu sou ele também. E eu me amo, e eu me cuido todos os dias. Eu não preciso receber um diagnóstico de morte próxima para saber que eu tenho que valorizar cada segundo meu. E que tal tomar uma decisão necessária de, a partir de agora, viver uma vida com propósito? O que realmente importa? A humanidade está se fazendo essa pergunta, o que realmente importa? E posso te contar um segredo? Enquanto estava eu presente na vida do meu vovô, e enquanto o meu vovô estava presente na minha vida, quem não escutou ainda, vou repetir. Meu vovô, eu chamo de meu vovô, mas é meu sogro, pai do meu marido. Enquanto estivemos vivos na vida um do outro, ele vinha contar aquelas histórias repetidas de velho, nem tão velho ele era, mas ele tinha as histórias de infância dele, ele vinha contar. Eu pegava um cafezinho, sentava do ladinho dele e escutava a história de novo. Por quê? Porque eu não tenho um segundo de arrependimento, eu não tenho como dizer assim, nossa, eu devia ter dito tal coisa para ele. Não, eu disse tudo que eu queria dizer. Eu não tenho um arrependimento, nossa, eu devia ter dado um abraço nele e não dei. Dei todos os abraços que eu podia dar nele. Fiz tudo que eu podia fazer para aproveitar a presença maravilhosa dele. Então, arrependimento, remorso, deve ser riscado da sua agenda hoje. A partir desse momento, se eu estou deixando um legado para você, risca da sua agenda arrependimento, remorso. Cuida dos seus e cuida de você, independente se você vai morrer daqui a 100 anos ou se você vai morrer daqui a 10 dias.
Cara, não importa. O importante é viver o momento presente como se ele fosse o único momento que você tem. Talvez no momento presente você vai viver como se fosse o único, deitado na sua cama, relaxado. Talvez você vai viver o seu momento como se fosse o último, abraçando alguém. Viva o momento presente com propósito, com vontade, com tesão. Por quê? Porque a gente não pode controlar nada. A gente não pode controlar o dia que a gente vai, o dia que a gente fica. A gente não pode controlar o dia que as pessoas que a gente ama vai. É isso. Então, quando se tem medo, é porque a gente não conhece o que rola depois. Quando a gente tem medo, é porque a gente não consegue controlar. E esse medo é um medo saudável para manter a nossa sobrevivência. Porque se as pessoas não tivessem medo nenhum, imagina o quanto de coisa inconsequente ia ser feita. Imagine o tanto de atentado contra a vida ia acontecer. Então, essa é a minha experiência que eu tenho para trazer para vocês. E essa experiência que tive com a morte de alguém muito especial me amadureceu profundamente. Não vou mentir para vocês, doeu e dói. A saudade dói, mas a saudade amadurece. E a saudade me ajuda a valorizar ainda mais. Eu sabia que esse momento ia chegar, então eu sentava, eu escutava. Quantas vezes fiz isso com meu pai? Meu pai está vivinho da Silva. Sento com ele, escuto ele falar. Já tive momentos em que sentava mais e escutava mais. A nossa rotina nos afasta. Agora nós estamos cada vez mais longe dos nossos idosos por uma questão de segurança. Mas quer saber? Por mais que talvez o seu pai, talvez a sua mãe, talvez as pessoas ao seu redor não tenham te feito muito bem no passado, que tal abandonar nesse momento a necessidade de ter razão, a necessidade de represália, a necessidade de ir contra, a necessidade de mostrar para eles que eles estão errados e acolhê-los e conviver com eles e aprender o que eles têm para nos ensinar, porque não existe pessoa errada no lugar errado. Nós estamos exatamente na família que a gente tinha que estar, vivendo as experiências que a gente tinha que viver para a gente aprender coisas que a gente tem que aprender. Termino a live de hoje agradecendo profundamente a presença de vocês, tá bom? E dizer que foi muito bom, foi maravilhoso poder desabafar, poder contar, sinto que estou entre amigos. E depois vou postar para vocês lá no YouTube todas as lives que eu venho fazendo, tá bom? Ó, um beijo, obrigada pela chuva de coraçãozinho que vocês mandaram pra mim e a gente se fala.